Cacá, meu caro, como é que você vê aí esse julgamento hoje, histórico? Te surpreendeu alguma coisa? Você acha que isso está se encaminhando para que tipo de desfecho? Por favor, meu caro, suas considerações. O que eu acompanhei quase todo o julgamento. Teve um ou outro momento de discussão que, infelizmente, eu estou com um caso que está agora também ocorrendo, que eu tive que fazer reuniões de telefone e tal. Então, mas, assim, me parece que está dentro da mais absoluta normalidade, né? Assim, o que me chamou a atenção na parte da manhã, que eu fiz questão de... Eu sou advogado criminal, atuo no Supremo há 40 anos, até brinco que eu participei de todos os julgamentos importantes dos últimos anos, quase todos. Esse eu não pude participar porque eu não aceitei nenhum dos golpistas. Eu não tive como advogar. Fui até procurado, mas optei por não fazer. Respeito muito, evidentemente, todos os meus colegas que estão atuando. Eu achei interessante que na evolução das defesas no tocante... Porque, veja bem, as pessoas, principalmente que não têm formação jurídica, quando você faz a defesa, é muito pouco tempo, você tem que fazer pinceladas ali nas questões de nulidade, que o processo você ganha muito em cima da questão processual, mas você tem a obrigação também de dar o seu enfrentamento de mérito, né? Eu achei que quase todas as defesas não cuidaram de negar o golpe. Quer dizer, o golpe é hoje uma coisa quase sedimentada, assim, as pessoas sabem que houve o golpe. Então, você teve defesas que eu respeito, eu não estou criticando, eu estou fazendo um comentário aqui, que as pessoas falaram, não, veja bem, teve um advogado que falou, não existe nada em relação ao meu cliente, o fulano e ciclano participaram mais das reuniões e tal. Então, assim, de certa forma, para a acusação e para nós brasileiros que repudiamos a tentativa da ruptura do Estado constitucional, ficou bastante evidenciado que não há ou não houve, muito veementemente, por parte de praticamente nenhuma das defesas, uma negativa de golpe. E aí, isso acontece, você tem uma série de questões processuais, técnicas de nulidade que foram levantadas e que isso sim, Kiko, preocupa muito, especialmente a mim como advogado e ao cidadão como um todo, né? Que assim, esse processo ele só pode ter, de qualquer maneira ele é relevantíssimo, mas ele é tão mais relevante a partir do momento em que sejam mantidas todas as garantias constitucionais dos que estão sendo acusados. Quer dizer, eu tenho dito sobre isso. Na verdade, em setembro, eu comecei a escrever dizendo o seguinte, nós temos que cobrar a denúncia do Ministério Público, porque o Poder Judiciário é inerte, é um poder inerte, só age se provocado. E eu tinha a convicção, e mantenho, assim que o doutor Paulo Gonet apresentou a denúncia, eu escrevi dizendo que eu achava que até, no máximo, agosto, esse processo estaria terminado, que o processo julgaria até alguma perplexidade para os advogados que não atuam tanto do Supremo, perguntaram, não, mas como você está dizendo que vai receber a denúncia em março? Vai ser recebida em março, a denúncia vai ser recebida amanhã. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida, claro, eu não tenho informação, eu tenho, pelo que eu estudei, pelo que eu li, pelo que eu acompanho. Então, assim, é um processo que tem, na questão do mérito, eu acho que está bastante sedimentado. O que mais me interessava foi o que foi discutido hoje. Não é o que mais me interessava, me interessa o resultado final, é claro. É a condenação desses que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Mas, para nós, advogados, essa discussão das nulidades, das preliminares, ela é extremamente relevante. Que é aqui que você, de certa forma, mantém rígida aquela garantia do Estado Democrático de Direito no processo penal, que não é pouca coisa. Então, eu gostei muito do que vi hoje, eu não consegui acompanhar a discussão específica sobre a nulidade da delação, vou tentar ver logo que terminar aqui, porque eu tive que fazer uma reunião paralela aqui, mas de tudo que eu vi, quais são as preocupações que nós, advogados, temos? Porque você vê muita imprensa assim, não teve acesso a todas as provas, isso é grave. O que o ministro Alexandre disse hoje no voto dele? Não, tudo aqui, veja bem, há uma diferença enorme quando você diz assim,
O juiz não pode dizer, não, toda a prova foi elaborada e que o Ministério Público teve acesso, a defesa também teve. Opa, é pouco, não é isso. A defesa tem o direito de ter acesso a toda a prova para que ela analise o que é importante ou não. Porque o Ministério Público tem um viés acusatório. Então, ele muitas vezes leva para os autos aquilo que é importante para a acusação. Isso não se sustenta no devido processo legal e no processo penal democrático. Mas o que o Alexandre disse, eu tenho evidentemente que dar crédito a ele, é que tudo aquilo que foi elaborado foi disponibilizado nesse processo. Existem provas ou documentos que não foram disponibilizados, pelo que eu pude entender, é porque existe ainda uma investigação em curso. Existe paralelamente, veja bem, é o que eu tenho dito em debates que eu faço, especialmente artigos que escrevo. Onde é que estão os financiadores? Não foram denunciados. Onde é que estão os políticos? Não foram denunciados. Então, se, pelo que eu depreende, existe uma série de documentos que não fazem parte, eu diria, desta investigação específica, porque o Ministério Público, o doutor Paulo Gonet, fez algo que eu considero muito correto. Eu sempre faço a visão do outro lado, sabe, Kiko? Por exemplo, se eu fosse advogado, não seria advogado desses golpistas. Mas se eu fosse, eu ia torcer para o doutor Paulo Gonet vir com uma denúncia com 40 denunciados, 50 denunciados. Sim. Porque isso facilita para a defesa, de certa forma. O doutor Paulo Gonet fez um corte, até isso foi arguído, e é todo direito da defesa arguir como sendo algo ilegal, e não é. Fez um corte por grupos. Esse eu diria que é o grupo principal, é o grupo que é o mentor, é o grupo que é o maior beneficiário. Não é pouca coisa. Tem um ex-presidente da República, generais, que foram pessoas importantes, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Justiça e alguém que foi ministro da chefe da Marinha. Uhum. Então, assim, as provas produzidas, pelo que eu pude depreender, que diziam respeito a esse grupo, estão lá. Agora, é claro, a defesa vai alegar que não é a prova completa, que tem uma prova tal no processo X que poderia ser usada. Isso faz parte do jogo. Eu diria que a inteligência da defesa é exatamente isso. Eu vou te dizer uma coisa, Kiko. Já falei isso com você e disse isso em mais de um artigo que eu escrevi. Esse processo, quando foi no final do ano que o doutor Paulo denunciou, o doutor Paulo Gonet, eu disse, nós vamos ter um processo julgado até no máximo setembro. Você falou. E as pessoas que não estão acostumadas falam, Cacai, que é isso? É processo para 3 anos, 4 anos. Não é. Por quê? Você deve ter notado hoje como é que se deu o desenrolar dos julgamentos das nulidades. Todas, ou quase todas, tinham sido já analisadas em 400 processos. É o que eu estou dizendo desde o início. Você vai discutir, o Supremo é competente? É competente. Por que é? Porque já julgou, já foi discutido, já foi debatido, e o Supremo é competente para julgar esses casos. Mas acontece que mudou a jurisprudência do Supremo, que antigamente você perdia o foro e aí o processo baixava para a primeira instância. O Supremo mudou isso. O processo continua no foro. E vou te dizer, hein, Kiko, isso não é uma questão simples, não, mas eu vou dar um exemplo que corrobora a posição do Supremo. Eu fui advogado de um senador da República, há muitos anos atrás, no STJ. O foro do senador é o STJ. Ele deixou para candidatar ao governo. Passou... Veja só como é que a questão é complexa. Você muda de foro. Aí, o senador da República é julgado pelo Supremo. O governador, o foro é o STJ. Então, você sai do Supremo, vai para o STJ. Aí ele deixou de ser governador para ser candidato ao Senado, perdeu o foro, foi para a primeira instância. Não existe processo de investigação que resista a isso. Isso é que o Supremo quis, de certa forma, impedir. O seguinte, olha, aquele que comete ou é acusado de cometer um crime, evidentemente inerente ao cargo, como senador, ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal até o fim. Aquele que comete um crime ou é acusado de cometer como governador, vai manter o foro. Eu acho que tem uma lógica absoluta, no meu ponto de vista. Então, tudo isso
já foi amplamente discutido. E hoje vocês viram, quer dizer, nós tivemos a primeira parte do julgamento da manhã com as sustentações orais, pleno direito de defesa, como tem que ser, da tribuna, e não sustentação encartada e tal. E depois uma discussão absolutamente profunda e salutar sobre todas as preliminares postas. Amanhã é mérito. Uhum. Por isso que eu te dizia, já disse para você e disse para alguns debates que eu fiz, esse processo não tem como demorar. Por exemplo, amanhã vai receber a denúncia. Recebe a denúncia. Aí eles viram réus. Essa instrução vai se iniciar imediatamente. O ministro Alexandre vai mandar intimá-los imediatamente. E aí você começa a instrução, dentre as coisas que as pessoas que não conhecem como é que funciona o Supremo, e ninguém tem que conhecer, eu porque estou advogando há 40 anos, não, mas vão ter 300 testemunhas. Cada fato, o cidadão tem direito a 8 testemunhas. Não vai que ser lê lá 15, 20, 30, 50, 200 testemunhas. Só, eu já disse sobre isso. Hoje, na época da Zélia Cardoso de Mello, eu fui advogado da Zélia, ministra Zélia, o presidente, o relator da causa, ouvia todas as testemunhas. Aí você demorava, você tinha todo, a não ser que tinha uma precatória, alguém que mora longe e tal. Hoje, o relator, desde o mensalão, o ministro Joaquim instituiu uma norma, uma metodologia, não ouve ninguém. Ele faz uma carta de ordem para os juízes federais a ouvir. Olha só. E carta de ordem, Kiko, tem 30 dias. Ó, vão ser assim, são 300 testemunhas, por hipótese. Sai 30 cartas de ordens. Cada uma para ouvir 1, 10, 12, 15, 30 e tal, com prazo de exatamente 30 dias. Então, em 30 dias, você vai ouvir 300 testemunhas. Você entendeu? Uhum. A partir daí, já estamos sendo julgados. As preliminares já foram todas decididas hoje. E amanhã talvez tenha mais alguma coisa. A partir daí, você vai ter imediatamente essa parte de instrução. Eu não vejo nenhuma hipótese, claro, os advogados são criativos e tem que ser mesmo. A defesa é ampla. Uma perícia que tem que ser feita. Qual perícia? Entendeu? Então, eu acho que até o final desse semestre, o processo está apto para ser julgado. Essa é a verdade. O Tardelli falou em outubro. Você acha, então, que até julho, é isso? Eu acho que esse processo vai ser julgado ainda na vigência da presidência do presidente Barroso. O presidente Barroso merece isso. Ele foi atacado pessoalmente, ele é um homem íntegro, um homem sério. O mandato dele como presidente do Supremo termina em setembro. Ele já disse, não por isso, claro, mas ele já disse que vai dar prioridade. Porque o que acontece? Que as pessoas têm que pensar. Nós temos que julgar esse caso, nós temos que virar essa página. Não se pode ficar discutindo um processo criminal indefinidamente. É ruim sob todos os aspectos. É ruim para o país, é ruim para o Supremo, entendeu? Então, eu acho que o ministro Barroso vai estar ainda presidindo o Supremo. Acho que esse julgamento deve se dar, no mais tardar, em agosto. Entendi. Tem uma coisa simbólica ali com o Barroso, que foi muito atacado pelo Bolsonaro, né? Para mim, que respeito, acho que ele mereceria presidir o Supremo enquanto esse julgamento terminasse.